Bom, vamos lá, você está aqui para aprender, eu vou tentar lhe ajudar. A gente vai falar um pouco hoje sobre teoremas envolvendo limites, certo? Alguns teoremas bastante corriqueiros, bastante triviais no cálculo de limites, e a ideia é explanar um pouco disso para você que está assistindo. Então vamos lá, eu vou escrever aqui teorema de limites, vou botar assim. Tá teoremas fundamentais, mas isso aí já é outra coisa. Bom, são alguns limites diretos que a gente vai calcular, todos eles decorrentes da definição que nós vimos na parte final do vídeo anterior. Então, vou omitir essas partes de definições, vou dizer logo quais são as informações mais principais. Esse primeiro ponto aqui, eu vou dizer o seguinte, que o limite de uma constante quando x tende a A é a própria constante. Ou seja, quando você pega um limite de uma constante, é a própria constante. Aquelas que der para decorar assim, eu vou escrevendo para ficar melhor. Tá? Então, exemplo, se você tiver, não sei, limite de 7 quando x tende a 2, é 7, tá? Sem muito pensamento. O próximo que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: limite de x quando x tende a A é o próprio A, tá? Ou seja, limite de x quando x tende a 2 é 2, ok? Sem muito o que considerar, tá? O próximo, certo? São questões que você deve decorar, que você deve entender, tá? As demonstrações disso aqui, dessas duas primeiras, pelo menos, são bem triviais. Qualquer livro de cálculo já traz a definição precisa, a demonstração precisa desses fatos. São bem simples. Então, eu vou dizer o seguinte: quando você tem o limite de, vamos dizer assim, limite de f de x mais ou menos g de x, quando x tende a A, é L mais M, se o limite de f de x, quando x for tender a A, é L, e o limite de g de x, quando x tende a A, é M. O que isso quer dizer? Se eu tenho duas funções somadas ou subtraídas entre si, e eu quero calcular o limite dessa soma ou subtração entre elas, sabendo quanto vale o limite de cada uma delas individualmente, o valor do limite de cada uma delas individualmente é facilmente atribuído, então o limite da soma dessas funções ou subtração é a soma ou subtração desses limites, mais ou menos L e M. Tá? Ou um ou outro, certo? Isso vale para uma quantidade finita de funções, ou seja, só a quantidade de funções que você sabe quantas são. Se são 10, 20, 100, não importa. Se você sabe exatamente a quantidade de funções que estão sendo subtraídas ou somadas, e se você sabe os valores dos limites individuais, você pode fazer essa associação, não apenas para duas funções, mas para N funções, onde N é conhecido. Aí você pergunta, por eu ter enfatizado demais, você saber a quantidade de limites, a quantidade de funções que você está somando e subtraindo. Mas se forem infinitas funções, aí já é uma outra coisa chamada de séries de funções. Talvez séries de potência, né? Porque geralmente isso aqui são funções polinomiais e geralmente tem várias potências. Enfim, sem fugir muito. D. Na mesma forma de soma ou subtração, eu posso pensar isso também para produto de funções. Então, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, é igual a L vezes M, se os limites individuais forem também conhecidos. Tá bom? Quando x tende a A e
limite de g de x quando x tende a A igual a m. Mesmo processo do anterior, certo? Mesma ideia, só trocam-se as operações, certo? A gente já falou de soma de funções, subtração de funções, multiplicação de funções. O que pode sugerir a próxima pergunta é: e para divisão de funções isso acontece? Acontece também com algumas restrições. Ó, observe. Limite de f de x sobre g de x quando x tende a A é igual a L sobre M se o limite de f de x for L quando x tende a A, limite de g de x é igual a M quando x tende a A e M diferente de zero. Motivos óbvios, né? Não existe divisão por zero. Tá? Se esse meu limite aqui for diferente de zero, eu posso pensar o quociente entre limites dessa forma. E também serve para potências e raízes, ou seja, f limite de f de x elevado a n quando x tende a A é igual a L elevado a n, obviamente também restringindo o limite de f de x para L se x for tendente a A, ok? E para finalizar essa parte aqui de limites, de teorema de limites, temos aqui também um ponto G, ponto G aqui na explicação. Limite da raiz de f de x elevado a n, é de x ainda, x tendente a A vai ser igual a raiz quadrada de L, se o limite de f de x for igual a L quando x tende a A. Isso aqui é um caso específico da de cima, né? Quando o n for meio, né? Quando o n for meio, ele passa a ser raiz de L. Então é um caso específico, né? Uma coisa que a gente pode fazer também é uma observaçãozinha aqui, só para a gente fechar essa parte. Uma observaçãozinha. Limite de raiz de f de x quando x tende a A é a mesma coisa de raiz de limite de f de x quando x tende a A, tá bom? Isso aqui é muito importante para algumas demonstrações. Tanto faz você colocar a raiz na função como a raiz no próprio limite. Vale tanto para raízes quanto para potências, sabendo que esse caso aqui, quando o n é meio, se torna isso aqui, né? Então vale também para potência. Ok? Então, tranquilo? Encerramos aqui essa parte. Então, segue o